Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 2 de Cálculo 1. Nesta aula vamos a continuar fazendo uma revisão resumida dos números reais. Tá? Agora vamos começar com a radiciação. A operação de radiciação é feita da seguinte maneira. Se tomarmos um número maior ou igual que zero e n um número natural, a gente define a raiz enésima desse número maior ou igual que zero, indicada com essa notação, como sendo aquele número real positivo b que satisfaz essa igualdade. Tá? Então, se temos um número b cuja potência enésima é o número a, então nesse caso dizemos que a raiz enésima do número a é igual a b. Agora, podemos também definir a raiz enésima de um número real quando o n for um número ímpar. Então, nesse caso, se tomarmos a um número real e n maior ou igual que 2, um número natural ímpar, então a raiz enésima de a também é definida através de essa igualdade. E nesse caso escrevemos que a raiz enésima de a é igual a b. Então aqui essa expressão faz sentido quando n é par, maior ou igual que 2. Isto faz sentido para os números maiores ou iguais que zero. E quando n é ímpar, isto faz sentido, essa expressão, para qualquer número real. Tá? Essa é a definição da raiz enésima de um número, dependendo do número n. Agora, nessa expressão, raiz enésima de a, o n chama-se o índice da raiz, o a chama-se o radicando. E quando, bem, a gente calcula o seu resultado, por exemplo, vai ser igual a um número b, o resultado chama-se de raiz. Então, b é a raiz enésima de a. Ok. Então, tem uma convenção que é bem conhecida, que quando o índice da raiz for 2, geralmente, de fato, costume escrever essa expressão para indicar a raiz quadrada de a. Tá? Só lembrando essa convenção. Bem, aqui temos alguns exemplos que decorrem da definição de maneira imediata. Tá? Raiz quadrada de 4 é 2, pois, segundo a definição, 2 ao quadrado é 4. Sim? Depois, bem, temos aqui essa outra igualdade, é verdadeira, pois menos 2 ao cubo é menos 8. Similarmente, temos essa igualdade. Agora, essa expressão aqui não faz sentido. Isto não existe essa expressão. Tá? Porque quando temos, aqui entende-se que temos o índice 2, então quando o índice é um número par, o radicando tem que ser maior ou igual que zero para que exista essa expressão. Tá? Então aqui a tem que ser maior ou igual que zero. Agora vejamos uma equação envolvendo raiz. Queremos encontrar o conjunto solução dessa equação. Então, note-se primeiro que temos o índice E2. Então, o radicando, ou seja, 2 menos x, tem que ser maior ou igual que zero. Dessa forma, as possíveis soluções dessa equação têm que ser números
reais que satisfazem essa desigualdade, menor ou igual a 2. Agora, por outro lado, também a raiz vai ser número maior ou igual que zero, certo? Neste caso, vai ser um número maior ou igual que zero. Então, também o x deve ser maior ou igual que zero. Dessa maneira, analisando essa igualdade, encontramos restrições sobre as possíveis soluções para essa equação. Então, as soluções dessa equação devem estar nesse intervalo fechado de extremos 0 e 2. Agora, como vamos encontrar a solução? Bem, a gente usa a definição de raiz. Essa igualdade significa que x neste caso é 2, x ao quadrado é igual a 2 menos x. Isso decorre da definição, certo? Da igualdade de uma raiz. Então, temos x quadrado deve ser igual a 2 menos x, que está aqui. Isso nos leva numa equação de segundo grau. E aqui podemos usar a fórmula quadrática. Uma maneira de encontrar soluções. Tá? Seria, né? A fórmula quadrática é menos v, né? Aqui o coeficiente do polinômio do termo quadrático é a, o coeficiente do termo linear é b, que neste caso a é 1, b é 1 e o termo independente z é menos 2. Então é menos v mais ou menos ou raiz quadrada do discriminante. O discriminante era b quadrado menos 4 vezes a por c. Bem, o discriminante vai ser 9, raiz quadrada vai ser 3. Então, as soluções para essa equação quadrática são x igual a 1 ou x igual a menos 2. Tá? Mas essas não são as soluções para a nossa equação inicial. Lembrar que nossas soluções têm essa restrição. Então, dessas soluções obtidas dessa equação, vemos que a solução para essa equação aqui vai ser o número x igual a 1, certo? Então, essa equação tem unicamente uma solução. Agora, a radiciação tem propriedades, ok? Neste caso, estamos considerando números positivos, né? N e M números naturais maiores ou iguais que 2. E vemos o seguinte, a raiz enésima de um produto é o produto das raízes enésimas. Essa é a primeira propriedade. De maneira similar, se em vez de tivermos um produto, tivermos um quociente, a raiz enésima do quociente é o quociente das raízes enésimas. Obviamente, o denominador tem que ser distinto de zero para que faça sentido o quociente. Também temos essa propriedade, tá? O expoente entra dentro do radicando e, nesse caso, a igualdade não muda. Depois, raiz emésima da raiz enésima de A vai ser igual a uma raiz, onde o índice vai ser o produto dos índices envolvidos nas raízes respectivas. Agora, se A for menor que B, note-se que A e B são positivos. A raiz enésima respeita ou mantém a desigualdade. Depois, quando o índice da raiz e, bem, no radicando tivermos uma potência, ou seja, o expoente, temos A, APM, e o expoente tem um fator comum com o índice da raiz, então podemos cancelar esse fator comum. Tá? Neste caso estamos cancelando M, e por isso vamos a obter essa expressão. Tá? Essas são, bem, propriedades básicas da operação de
radiciação. Agora, note-se que na aula número 1 a gente tinha já definido a potenciação quando o expoente era um número inteiro, correto? Quando, por exemplo, era 0, se n fosse 0 e o a fosse um número distinto de 0, então nesse caso o resultado era 1. A 0 era 1. Se n fosse um número natural, então a n é simplesmente o produto de o número a n vezes. Isso quando o n fosse um número natural. E se o n fosse um número negativo, por definição, neste caso, isto é igual a 1 dividido por a menos n. Neste caso, isto quando n é um número inteiro negativo, tá? Menor que 0. Ok, agora vamos a definir a potenciação com expoente fracionário. Ok, primeiro uma diferença em relação à definição anterior quando tínhamos um expoente inteiro. Neste caso, o a era qualquer número e tinha que ser distinto de 0. Nestes casos, né? Aqui e obviamente aqui também, porque caso contrário no denominador a gente teria 0. Tá? 0 a n, quando n é um número natural, por definição, bem, é 0, né? Agora, então, a primeira diferença em relação à potenciação com expoente inteiro é que na potenciação com expoente fracionário está definido para unicamente números reais positivos. Agora, se tomarmos um número real positivo, R, um número racional, sempre podemos expressar esse número racional como um quociente de 2 inteiros, sendo que o denominador pode ser tomado como positivo, um inteiro positivo. Então, nesse caso, a potência m dividido por n, por definição, é a raiz enésima do número a elevado a m. Tá? Essa é a definição da potenciação com expoente fracionário e, neste caso, a base tem que ser um número positivo. Bem, a potenciação com expoente fracionário tem também propriedades. E, bem, são as mesmas propriedades que apresentamos na aula número 1. Por exemplo, tem essa propriedade que já foi apresentada quando o expoente era um número inteiro. Ou seja, produto de potências com a mesma base vai me dar a base A e o expoente vai ser a soma dos expoentes que estão aparecendo em cada fator da multiplicação. Similarmente, quando tivermos um quociente de potências da mesma base, vai ser a base com expoente a diferença, R menos S. A R elevado a S, bem, temos que a base é a mesma e os expoentes aqui, neste caso R e S, estão se multiplicando. Depois, aqui, A por B a R, neste caso, vai ser igual a A R multiplicado por B a R. Ou seja, digamos que podemos falar que o expoente se distribui em cada fator. Similarmente para um quociente. Temos essa identidade número E. Bem, o item E. Agora, essas 5 propriedades já foram apresentadas quando o expoente era um número inteiro. Estamos vendo que essas propriedades se mantêm mesmo quando trabalhamos com expoentes fracionários. Agora, as duas seguintes propriedades não foram mencionadas na aula número 1 e elas são as seguintes. Se a base for um número maior que 1 e R
for menor que S, então a potência A a R é menor que a potência A a S. Ou seja, se temos que um expoente for menor que outro, então as potências respectivas com a mesma base e sendo a base maior que 1, vai manter a desigualdade dos expoentes. E se a base for menor que 1, note-se, for menor que 1 mais a base quando trabalhamos com potenciação com expoente fracionário, neste caso a base é maior que 0. Tá? Temos números positivos. Então, e os expoentes, bem, um expoente for menor que outro, então, nesse caso, quando a base é menor que 1, temos essa desigualdade. Ou seja, a potenciação troca a desigualdade, tá? Em relação aos expoentes. Isso quando a base for menor que 1 e maior que 0. Então, essas são algumas propriedades da potenciação. E, bem, aqui temos alguns exemplos, só para revisar a definição de potenciação com expoente fracionário. Isto, por definição, seria, né? Aqui nosso expoente é menos 1 dividido por 3. Então, a gente aplica a definição, isto seria igual a o que está no denominador passa a ser o índice da raiz, correto? E lembrar que na definição sempre consideramos, quando temos um número racional, o denominador pode ser considerado sempre positivo. Então, seria raiz cúbica de 8 a o numerador é menos 1. Então, temos essa igualdade. E agora utilizamos a definição de potenciação com um número inteiro negativo. 8 a menos 1 é 1/8. Então, raiz cúbica de 1/8 vai ser 1/2. Ok? Neste segundo exemplo, estamos escrevendo raiz quarta de x como uma potenciação com expoente fracionário. Isso aplicando a definição. Depois, multiplicado por x a menos 2/3. Então, temos duas potências com a mesma base. O resultado vai ser a base, vai ser mantida e somamos os expoentes. Neste caso, 1/4 e menos 2/3. O resultado seria x a menos 5/12. Aqui, bem, primeiro, na raiz maior, na raiz que está fora, digamos, a gente primeiro trabalha o radicando que está aqui, esse radicando. E para isso, escrevemos essa raiz quadrada de x em termos de potenciação com expoente fracionário. Então, temos x a 1/2. Multiplicado por x, novamente, bem, usamos a propriedade de produtos de potência com a mesma base. Isto seria x a soma dos expoentes, 3/2. E agora temos raiz quadrada de x a 3/2. E, bem, a raiz quadrada pode ser escrita como uma potência, certo? Qual seria o expoente? Seria 1/2. Então, seria x a 3/2 elevado a 1/2. Então, agora usamos que propriedade? Usamos esta propriedade aqui. Fazemos o produto dos expoentes, que seria 3/4. Então, essa expressão fica reduzida como x a 3/4. Tá? De maneira similar, aqui estamos usando propriedades, neste caso, da raiz, correto? Raiz quadrada, aqui 28 é 7/4. A raiz, quando temos um produto, isto vai ser igual a raiz quadrada de 7 por raiz quadrada de 4. Aqui deve ser um por, né? Não tem um igual. Por isso vamos ter raiz quadrada de 7 ao quadrado por raiz quadrada de 4. Seria 14. Muito bem. Então, essa foi uma revisão da potenciação com expoente fracionário. E previamente revisamos a definição de raiz de um número real.
Então, a raiz vai depender do índice, certo? Quando o índice for par, o radicando tem que ser maior ou igual que zero. E quando o índice for um número ímpar, pode ser, o radicando pode ser qualquer número real, certo? Então, o índice sempre é um número positivo, um número natural positivo. Então, pode ser par ou ímpar. Então, dependendo de cada caso, o radicando pode ser maior ou igual que zero ou pode ser qualquer número real. Agora, a gente vai revisar também a definição do valor absoluto, ou também chamado de módulo de um número real. E esse conceito é indicado com essa notação. O número A entre duas barras. Ele é definido da seguinte forma: o valor absoluto de A vai ser o próprio número A se o A fosse um número não negativo. E o valor absoluto de A vai ser o menos A se o A fosse menor que zero. Agora, note-se que sempre da definição decorre que o valor absoluto de um número real sempre vai ser maior ou igual que zero, certo? Porque se A fosse maior ou igual que zero, o valor absoluto dá o próprio A, que já é maior ou igual que zero. Agora, se A fosse menor que zero, o resultado do valor absoluto vai ser menos A. Então, multiplicando por menos nessa desigualdade, vamos ver que menos A vai ser maior que zero. Então, isto é consequência da definição do valor absoluto. Sempre é maior ou igual que zero. Então, aqui temos alguns exemplos. Tá? O valor absoluto de menos 1, por definição, seria como menos 1 é negativo, então o resultado seria menos 1, ou seja, 1. Aqui, isto aqui é um número positivo, o valor absoluto é ele mesmo. Então, aqui o valor absoluto de menos 1/4 é 1/4. E, bem, temos de maneira similar esses dois exemplos. Agora, é importante olhar as propriedades do valor absoluto. Essa primeira propriedade aqui, como comentei, decorre da definição. Depois temos essa outra propriedade, tá? É importante. O valor absoluto de A é o mesmo que o valor absoluto de menos A. E qualquer número real, A, sempre está entre o negativo do valor absoluto de A e vai ser menor ou igual que o valor absoluto de A. Esta propriedade aqui recebe um nome, chama-se desigualdade triangular. Ou seja, o valor absoluto de uma soma é menor ou igual que a soma dos valores absolutos. O mesmo acontece, bem, se em vez de mais a gente tivesse um sinal menos, A menos B, também o valor absoluto da diferença vai ser menor ou igual que a soma dos valores absolutos. Agora, quando tivéssemos o valor absoluto de uma diferença de valores absolutos, então essa expressão vai ser menor ou igual que o valor absoluto da diferença dos números. Depois, outra propriedade importante é essa igualdade aqui. Tá? Aqui, a raiz quadrada de A ao quadrado é igual ao valor absoluto de A. Muitas vezes o pessoal escreve essa expressão de maneira imediata e, bem, é errado. Faz igual a A. Tá? Isso aqui está, em geral, não é verdade. Isso está errado. Se a gente soubesse que o A fosse um número maior ou igual que zero, isso estaria correto. Mas, em geral, essa igualdade não é verdadeira, pois, por exemplo, a gente pode tomar
a igual a menos 3. Teríamos, se essa igualdade fosse certa, teríamos menos 3 ao quadrado deve ser igual a menos 3. Aqui temos do lado esquerdo raiz quadrada. Então temos raiz quadrada de 9 é menos 3. Isso é falso, né? Segundo a nossa definição de raiz. Falso. Tá? Depois, o valor absoluto de um produto é o produto dos valores absolutos. E acontece que se tivermos essa desigualdade, com B sendo um número positivo, isto é equivalente a que A está entre menos B e B. Se fosse menor ou igual, então aqui teríamos menor, igual, menor ou igual. E se em vez de ser aqui o valor absoluto de A ser menor que B, tivéssemos valor absoluto maior que B, então essa desigualdade usando o valor absoluto é a mesma coisa que A ser menor que menos B ou A ser maior que B. E bem, se tivéssemos maior ou igual aqui, então aqui teríamos menor ou igual e aqui seria maior ou igual. A maneira de fazer um exemplo usando a propriedade número 10, a gente pode encontrar o conjunto solução dessa desigualdade. Então, essa desigualdade é precisamente para usar a propriedade 10. Podemos escrever essa desigualdade como 2x ser maior ou igual que 7 ou 2x mais 3 ser menor ou igual que 7. Então, nesses casos, já dá para resolver de maneira rápida essas inequações. No primeiro caso, teríamos que x é maior ou igual que 2 ou x é menor ou igual que menos 5 no segundo caso. E, bem, então o conjunto solução seria o intervalo de menos infinito até menos 5, fechado em menos 5, reunião com o intervalo fechado em 2 até mais infinito. Correto? Então, esse seria o conjunto solução para essa desigualdade. Muito bem. Agora, a gente quer resolver essa equação. Neste caso, primeiro, podemos perceber o seguinte, que esse termo vai ser igual a zero, tá? Esse termo aqui, quando x for igual a menos 1. E esse termo aqui vai ser zero quando x for igual a 2. Agora, então, tem esses números particulares que são, então, menos 1 e o número 2. Agora, o primeiro termo anula-se em menos 1, o segundo termo anula-se em 2. Então, tendo encontrado esses pontos, esses números reais particulares, agora vamos analisar se podemos encontrar soluções em cada intervalo que vamos a obter, que seriam 3 intervalos, né? Seria esse intervalo infinito de menos infinito até menos 1, depois temos esse outro intervalo de menos 1 até 2, e temos o terceiro intervalo que é aqui é de 2 até mais infinito. Então vamos trabalhar no primeiro caso, quando x for menor que menos 1. Então nesse caso, x menor que menos 1, teríamos que x mais 1 é menor que 0. Então o valor absoluto dessa expressão x mais 1 vai ser o oposto de x mais 1. Está aqui. E x menos 2 também seria negativo quando x for menor que menos 1. Então o valor absoluto de x menos 2 vai ser o oposto. Então temos
ese termo aquí sería, cuando, nótese que estamos trabajando en ese caso primero, sería ese termo, o valor absoluto de x menos 2, sería menos x menos 2, y tenemos do lado derecho igual a 5. Ahora podemos simplificar o lado izquierdo, va a nos dar menos 2x igual a 4. De ahí tenemos que x sería igual a menos 2. Y ese x igual a menos 2 está dentro de esa restricción que estamos considerando inicialmente, que está aquí, ¿no? Tenemos menos 2. No sé por qué está por aquí. Entonces, estamos encontrando que menos 2 sería una solución de esa ecuación. Depois, o segundo caso é quando o segundo caso a analisar é quando x se encontra entre menos 1 e 2. Nesse caso, o valor absoluto de x mais 1 vai ser o próprio x mais 1, porque se x for maior que menos 1, x mais 1 é maior que 0. E x menos 2 vai ser negativo, então o valor absoluto de x menos 2 é menos x menos 2. Então, a equação, essa equação aqui, vai ser escrita da seguinte maneira. O valor absoluto de x mais 1 é o próprio x mais 1. O valor absoluto de x menos 2 é menos x menos 2, igual a 5. E isto nos leva a uma equação 3 igual a 4. E isto é algo que é falso. Isso nos indica o quê? Que nesse intervalo aqui não existem soluções. Okay? Essa equação, nesse intervalo, não tem soluções. Então, até o momento, somente estamos encontrando uma solução que seria x igual a menos 2. E está faltando analisar o caso quando x toma valores maiores que 2. Nesse caso, cada termo, x mais 1 e x menos 2, vai ser positivo. Logo, seus valores absolutos vão ser as mesmas expressões. É por isso que temos a equação original resulta em essa expressão, igual a 5. Daí temos que a solução, nesse caso, seria x igual a 3. E, novamente, 3 está verificando essa restrição inicial que tomamos, esse caso. Portanto, temos duas soluções. Depois de ter analisado cada caso, estamos encontrando duas soluções, menos 2 e 3. E note-se que menos 1 não é solução, pois temos que, quando x é menos 1, já sabemos que aqui é 0, e aqui teríamos menos 3. O valor absoluto de menos 3 é 3. Então, 3 não é igual a 5. Então, não é solução. Similarmente, 2 não é solução. Aqui teríamos 0 e aqui teríamos 3. Portanto, as únicas soluções são menos 2 e o número 3. E com esse exemplo estamos fechando a parte de revisão de um exercício que é uma equação envolvendo valor absoluto. Para finalizar a nossa aula número 2, vamos a relembrar a fatoração de alguns polinômios. E, primeiro que tudo, vamos a relembrar o que é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é uma expressão feita de operações, as operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Tá? E essa expressão feita com essas operações usa números e variáveis. Aqui temos 3 exemplos de expressões algébricas. Agora, um polinômio é um caso particular de uma expressão algébrica. Bem, no caso, estou apresentando aqui um polinômio em uma única variável. Um polinômio x é uma expressão algébrica particular e é dessa forma. Tá? Aqui an-1, an-2 e assim até a1, a0 são números reais. Tá? E n é um número inteiro não negativo. Se o an fosse distinto de 0, dizemos que esse polinômio aqui tem grau n. Agora, com dois polinômios, a gente pode fazer a soma desses polinômios, certo? E, bem, a soma é definida coeficiente a coeficiente.
En este caso tenemos dos polinomios de grado n. A soma vai nos dar um novo polinomio cuyos coeficientes vão ser a soma, aqui então, cujo coeficiente vai ser a soma dos coeficientes respectivos, né? Por exemplo, o termo independente da soma vai ser a soma dos termos independentes. Também podemos fazer a multiplicação de um polinômio por outro polinômio, tá? E, bem, essa operação é feita utilizando a propriedade distributiva para cada termo do polinômio e usando essa propriedade da potenciação, tá? E, bem, uma consequência da definição da multiplicação do polinômio é que se multiplicarmos um polinômio de grau m com outro polinômio de grau n, o polinômio resultante vai ter grau m mais n. Então aqui estamos fazendo um exemplo, né? Como multiplicarmos esses dois polinômios? Bem, a gente usa a propriedade distributiva, né? Esse polinômio multiplica esse polinômio aqui. E, bem, aqui fazemos distributiva, ou seja, 2x quadrado multiplica menos 3x e 2x quadrado multiplica 2. Tá? Que vai nos dar, essa primeira multiplicação vai nos dar esses termos. De maneira similar, menos x multiplica esse polinômio, e aplicamos distributiva, temos, e usando essa propriedade, tá? Temos 3x quadrado menos 2x. Finalmente, 1 multiplicado por menos 3x mais 2 vai dar a mesma expressão, menos 3x mais 2. E agora, reduzimos essa expressão, certo? Somando os mesmos termos que têm potência igual. Então temos aqui 4x quadrado, 3x quadrado, então o resultado vai nos dar 7x quadrado. Menos 2x, menos 3x vai nos dar menos 5x e, bem, o resultado fica simplificado dessa forma. Então esse seria o produto desses dois polinômios. Então, quando a gente tem um polinômio de grau n, às vezes acontece que podemos escrever esse polinômio como um produto de outros polinômios de grau menores. Por exemplo, né, esse polinômio pode ser escrito como esse produto. Então, tal procedimento, quando a gente consegue decompor um polinômio como produtos de outros polinômios de grau que tenham grau menor, esse procedimento é chamado de fatoração de polinômios. E nessa pequena lista estou apresentando algumas fatorações importantes que podem nos ajudar ao longo da disciplina. Então tem essa diferença de 2 quadrados, né? Esse polinômio aqui se fatora através desse produto. Também temos o trinômio quadrado perfeito para a adição. Esse polinômio bem, é escrito como x mais a ao quadrado. Temos também para um trinômio quadrado perfeito para a diferença. Tá? Seria x menos a ao quadrado. Depois, quando temos um trinômio desse tipo, dessa forma, esse polinômio se fatora como x mais n por x mais n. Depois temos um cubo perfeito. Isto se refere a que esse polinômio dessa forma, tá? X cubo mais 3x quadrado a mais 3x a quadrado mais a ao cubo é fatorado como x mais a ao cubo. Também tem um cubo perfeito para a diferença. Aqui varia o sinal aqui nesses casos. Nesse caso temos menos. Então, essa expressão é fatorada como x menos a ao cubo. Depois também temos uma soma de dois cubos. Tá? Ele é fatorado como x mais a por x quadrado menos ax mais a ao quadrado. Agora, essa diferença de dois quadrados é um caso particular de uma diferença
de potencias enésimas. A ese polinomio é fatorado de esa forma. ¿Ok? Y ven, aquí estou relembrando a fórmula quadrática, ou também conhecida como a fórmula de Bhaskara, né? Que bem, já foi mencionado na resolução de um exercício anterior. A fórmula é menos v, certo? O coeficiente do termo linear, mais raiz quadrada do discriminante. O discriminante era v quadrado menos 4ac. Então, esse polinômio de grau 2, se seu discriminante for maior ou igual que zero, esse polinômio, se a gente iguala a zero, essa equação vai ter duas soluções, e as soluções estão dadas por essas fórmulas. Bem, e essa fórmula quadrática, uma maneira de obter as fórmulas é completando quadrados. Tá? A gente completa quadrados e bem, podemos ver que essa expressão pode ser fatorada dessa forma, sendo que x1 é precisamente essa expressão e x2 é essa outra expressão. E finalmente, mencionar que a gente algumas vezes também pode aplicar fatoração por agrupamento. Por exemplo, polinômios podem ser faturados agrupando termos comuns para poder colocá-los em evidência. Por exemplo, temos esse polinômio aqui. E o que a gente está fazendo é o seguinte. Estamos primeiro agrupando x cubo com x quadrado, 4x com 4. E aqui estamos deixando em evidência x quadrado. Pode ser escrito dessa forma. E também aqui estamos deixando em evidência 4. Escrito dessa forma. E agora vemos que podemos agrupar x mais 1. Então deixamos em evidência x mais 1. E estaria multiplicando x quadrado mais 4. Então esse polinômio foi fatorado agrupando termos comuns. Similarmente, utilizando esse procedimento de agrupamento, podemos ver que esse polinômio é fatorado como x quadrado menos 3 por x menos 2. Ok? E bem, com essa revisão de fatoração, as fórmulas apresentadas e essa fatoração por agrupamento, vamos a fechar a nossa aula número 2 e lembrar que vocês podem resolver os exercícios para reforçar a teoria apresentada. Ok, pessoal? Então, nos encontramos na próxima aula.